Olá, 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 olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei muito bem a que horas você vai ver esse vídeo, né? Mas o intuito aqui é mostrar para você essa redação da Isa, que teve nota máxima na VUNESP, tá? E fazer a análise da redação para você. Então, antes de mais nada, né, agradecer a Isa por ter cedido a redação para a gente, parabenizá-la. A Isa hoje está fazendo medicina na Federal do Mato Grosso do Sul e esteve com a gente no ano passado, maravilhosa, muito dedicada, atenciosa, carinhosa. E Isa, muito, muito obrigado. Então vamos lá para a redação da Isa. Inicialmente, eu acho que é importante, né, a gente ver a proposta de redação, tá? Então você tem aqui na tela o tema da proposta, né? O uso de modelos de linguagem de grande escala pelos médicos, entre os benefícios e os riscos aos pacientes. Tá? Eu vou passar rapidamente pelos textos motivadores. Se você não conhece a proposta, é legal você pausar e ler, né, cada um dos textos. Então, o primeiro texto explica, né, que são os modelos de linguagem de grande escala, os LLMs, que são inteligência artificial, tipo ChatGPT. Né? O segundo texto aqui, interessante você ler. O terceiro texto aqui, também você lê. Quarto texto aqui. E agora a gente vai para o texto da Isa. Né? Então, tirou 11 de 11. Né? Primeiro eu gosto de falar sobre o tamanho da redação. Né? Note que as redações de notas altas, elas têm aí, né, um tamanho digitado entre 2.500 caracteres e 3.500 caracteres. Por que eu gosto de falar isso? Porque muitas vezes o aluno tem uma letra muito grande e aí ele não consegue usar o espaço da folha de redação para desenvolver as ideias da maneira que precisam ser desenvolvidas. Tá? E outras vezes o aluno coloca a letra muito pequena, né? E então fica forçando uma letra pequena e tal. Ninguém corrige pelo tamanho da redação, eu estou falando do tamanho porque de fato existe um tamanho que permite um trabalho melhor com as ideias, com o desenvolvimento, com a argumentação do texto. Tá bem? Então agora você lê aí a redação da Isa. Os dois primeiros parágrafos estão na tela. Você pausa para fazer a leitura e já vai pensando, né, sobre essa leitura. Sobre esse texto. Né? E agora, os dois últimos parágrafos também. Você pausa e vai pensando sobre o texto. Agora vamos lá. Né? Eu vou colocar aqui já com algumas anotações minhas, fazer uma leitura aqui com você e para você perceber, né, por que essa redação tem nota máxima. Então a Isa vem lá, né? A evolução técnico-científica é responsável por diversos avanços na medicina. Mais recentemente, a nova adição à área foi o uso de LLMs, abreviação inglesa para modelos de linguagem de grande escala, como o ChatGPT. Então aqui ela já traz o tema para a gente, né? Olha, o uso de LLM, né, na medicina. Esse fenômeno, olha o elemento de coesão bacana aí, né? De expansão das inteligências artificiais é motivo de comemoração e de incerteza entre os especialistas. Opa, então aqui a gente já tem, né, uma visão dialética do problema, uma vez que são muito novos no mercado e pouco se sabe sobre os efeitos a longo prazo dessa tecnologia. Esses são muito novos, né? A gente tem um deslizezinho de linguagem aqui, porque a gente está falando do fenômeno de expansão das inteligências artificiais, ou a gente está falando das inteligências artificiais. Então, se é o fenômeno, é muito novo. Se são as inteligências, são muito novas. Né? E aí seguimos.
Portanto, é imprescindível que tanto os benefícios quanto os riscos sejam analisados. Aqui já bem marcado o tema, né? Eu vou analisar os benefícios, vou analisar os riscos, e aqui a gente já tem, né, a evidência de qual que vai ser o direcionamento do texto. E eu começo a ler o primeiro parágrafo de desenvolvimento e já vejo que, olha, vou falar dos benefícios. Eles aparecem aqui com o termo viés positivo. Em relação ao viés positivo, os atendimentos com esses softwares poderiam ser mais eficientes. Talvez aqui ficasse melhor poderão ser mais eficientes, né? Mas não vejo um grande problema, não. E um tópico frasal aqui, né? Olha, eu vou falar desse viés positivo e eu vou falar da eficiência, né, que esses softwares podem trazer. E aí a ISA vem, né? A velocidade de processamento de dados da memória é considerada mais lenta quando comparada da máquina, além de ser mais suscetível a falhas. Então veja lá, ó, por que pode ser mais eficiente? Porque essas máquinas são mais rápidas e mais precisas. Ora, mas como que isso acontece? E ela vem, olha, um LLM consegue analisar milhares de fontes em milésimos de segundos, o que torna o diagnóstico muito mais rápido e preciso. Então, percebe, né? A gente tem um desenvolvimento do como, do porquê. Diversas vezes, pacientes têm que esperar até meses para obter a conclusão sobre seus estados de saúde. Com essa ferramenta, por meio de apresentação de sintomas e de exames, o algoritmo seria capaz de reduzir significativamente o tempo de resposta. E pronto, né? Eu tenho aqui já o bom desenvolvimento dessa ideia de, olha, com o LLM, os atendimentos podem ficar mais eficientes. E essa ideia ela é retomada aqui no final. Eu costumo falar de parágrafo sanduíche, né? Que é, trago a ideia principal no começo do parágrafo e no final do parágrafo também, como se fosse então um pão aqui embaixo, um recheio e um pão aqui em cima, né? Um parágrafo bem exemplar aqui, muito bem feito. Com consultas mais práticas, os hospitais gastariam menos recursos e tratariam mais pacientes. Logo depois, né, vou falar dos riscos, né? E os riscos aparecem aqui como erros no diagnóstico. Então nós temos lá, contudo, um bom elemento de coesão, né, porque eu vou falar do outro lado. Um lado, o viés positivo, o outro lado, o viés negativo. Erros no diagnóstico não são exclusivos aos humanos, uma vez que essa tecnologia depende de informações pré-existentes. Lembra que o tema, né, é entre os benefícios e os riscos, não é? Então, ela traz, de fato, benefícios e riscos. E está aqui o tópico frasal, né? Os riscos são erros no diagnóstico. E aí, como que é que podem acontecer esses erros no diagnóstico? Diferente de um especialista que consegue criar conhecimento por meio de pesquisa e testes, a máquina somente assimila e reproduz dados prévios. Não é por isso que ela pode errar. Dessa forma, uma fonte inadequada, olha como que dá para errar, pode prejudicar o parecer do médico e as recomendações da IA. E aí depois ela me traz um exemplo hipotético, mas é um exemplo. Por exemplo, durante a pandemia da Covid-19, diversos sites divulgaram a cloroquina como melhor tratamento para a doença. Então, se a máquina busca, né, na internet, então ela vai reproduzir essa informação. No entanto, a informação era falsa e não houve comprovação científica por trás do que foi afirmado. Caso a ferramenta, né, olha como é que retoma a LLM com ferramenta, né, se baseasse nessa falácia ao prescrever uma medicação, essa medicação ao paciente com SARS-CoV-2, a saúde dele poderia ser prejudicada. Assim, nota-se que os LLMs precisam de mediação com profissionais da área. Então essa ideia, né, olha, eu tenho erros possíveis no diagnóstico, então eu preciso, né, da mediação de profissionais da área com LLM. Então, eu vejo, né, a ideia do tópico frasal, que está lá no início do parágrafo, ser retomada aqui no final do parágrafo também. Então, mais uma vez, essa percepção de um parágrafo de desenvolvimento bem estruturado, né? Eu coloco
o tópico frasal, coloco a ideia, desenvolvo aqui, mostro como que pode acontecer, dou o exemplo, no caso aqui quem está fazendo é sempre a Isa, né? E depois eu retomo essa ideia. Legal? E aí o parágrafo de conclusão dela. Com tais fatos, evidencia-se a necessidade de compreender que o uso de uma nova tecnologia em uma área tão humana quanto a medicina, aqui nós temos um segundo desvio de norma padrão, aqui não precisamos da crase, né? Não deve ter crase aqui, porque só temos o artigo definido feminino, não temos a preposição, uma área tão humana quanto a medicina, se fosse direito, por exemplo, tão humana quanto o direito. O uso de uma tecnologia em uma área tão humana quanto a medicina deve ser feito com cautela e sem exageros. Então você vê que já está sintetizando, né, o texto como um todo, e agora ela retoma. Assim, a facilidade do diagnóstico deve ser levada em consideração. Retoma os benefícios, lá de cima. Né? Benefício, viés positivo, facilidade do diagnóstico. Porém, os médicos devem ser treinados para usar a ferramenta com atenção, para que erros sejam evitados. E olha lá, erros no diagnóstico, e olha lá em cima, riscos. Né? Então está retomando as duas linhas de desenvolvimento. E aí, fecha o texto. Com tais cuidados, os modelos de linguagem de grande escala serão fundamentais no aprimoramento do trato com pacientes no ambiente escolar. Então temos aí, né, uma redação de nota máxima. Eu acho bacana o fato de a Isa não apelar para um argumento de autoridade só para ele aparecer no texto. Ela sabia que o argumento de autoridade não é obrigatório na banca VUNESP, e ela sabiamente não coloca para não forçar o argumento, e dessa maneira ela consegue um texto, né, evidenciando um bom projeto, evidenciando uma boa reflexão. E veja aí, frases claras, não fica floreando, né, buscando palavras difíceis, não, frases claras, um raciocínio muito bem direcionado, né? Parágrafos de desenvolvimento trabalhados de tal maneira que a ideia proposta neles fica realmente bem defendida, um projeto de texto que fica claro desde o parágrafo de introdução, em que ela evidencia qual que é o tema, evidencia qual é o direcionamento do texto, né? Esse projeto de texto fica concretizado quando a gente vê o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Vou colocar aqui, né? Quando a gente vê o primeiro parágrafo de desenvolvimento trabalhando com o que ela primeiro propôs na introdução, o segundo parágrafo de desenvolvimento trabalhando com o que ela propôs em segundo plano na introdução, a retomada desses elementos. Então nós temos aqui, de fato, né, uma redação que merece nota máxima, lembrando os critérios de correção da VUNESP. Critério A, adequação completa ao tema. E ela tem, ela se posiciona, trabalha com os riscos, trabalha com os benefícios ali das LLMs pelos médicos, do uso das LLMs pelos médicos, e os riscos e os benefícios para o paciente. Além disso, critério B é a evidência de um bom projeto de texto e uma argumentação que sustente esse projeto de texto, que sustente o posicionamento do aluno, e ela faz isso. E o item C, domínio de norma padrão, a gente viu que tem 2 pequenos desvios, e domínio de elementos de coesão, e a gente viu que ela faz isso muito bem. É isso então, nossos parabéns para a Isa, e para você que está vendo esse vídeo, espero que ele tenha sido bastante esclarecedor. É isso aí, um abraço e até a próxima.